Você sabia que um bom repertório vai te ajudar a se comunicar melhor com o seu público? Quer saber por quê? Então bora lá! Ticanes, pessoa comunicadora! Salve, mestre comunicador e mestra comunicadora! Eu sou o professor Barbosa, esta é a Epifânia e você está no De Bem com a Câmera, um programa para que você conquiste sua audiência destravando a sua comunicação. E o tema de hoje é repertório e a importância dele na criação de conteúdo. O repertório é assim, como que a gente pode dizer, acho que se a gente disser conjunto é uma boa palavra, mas a gente podia falar também universo, né? Porque daí universo também me lembra que tem um universo. Barbosa! Foco? O que é repertório? É que eu lembrei de uma das viagens que eu fiz lá para Andrômeda, que é aquela galáxia que tem o mesmo nome da constelação, que aliás é um nome muito bonito, né? Porque ele é derivado de uma princesa mitológica que chama Andrômeda também. Aliás, vocês conhecem a história da princesa etíope Andrômeda? É uma história muito legal, porque assim... Não, professor Barbosa, não. Você falou que o tema do vídeo era repertório e eu acho que é isso que as pessoas estão aqui mais interessadas, né? Uhum. Nesse momento. Sim. Certo? Sim. Foco. Eu adoro a história da Andrômeda. Nada contra. É maravilhosa. E ela pode ser aproveitada em outro momento. Mas a gente pode se valer das aventuras do professor para ilustrar o significado de repertório. Que isso, gente? É esse acúmulo muito interessante de experiências, conhecimentos, referências de toda a vida de um indivíduo. Sabem, na esfera da produção de conteúdo, repertório é a matéria-prima que alimenta a nossa capacidade de transmitir mensagens, conectar-se com a audiência e gerar o famigerado impacto. É exatamente isso, Epifânia. O repertório é realmente uma riqueza na hora de escrevermos nossos textos e pensarmos nas nossas postagens. Essa riqueza engrandece e torna nosso conteúdo mais interessante na medida que cada experiência, cada novo aprendizado e influência são trazidos para tornar nossa mensagem única. Ao incorporarmos diversas perspectivas para o nosso olhar, mais conhecimento e vivências, ampliamos a gama de histórias que podemos contar e a diversidade de informações que podemos compartilhar. É realmente muito importante cultivar o nosso repertório para enriquecer as nossas narrativas. Ao abraçarmos uma grande variedade de experiências, estamos mais bem equipados para explorar temas sob os mais diferentes ângulos, tornando o nosso conteúdo mais envolvente e relevante para o nosso público. O repertório não apenas informa, mas também inspira, permitindo-nos transcender limitações e apresentar ideias de maneiras inovadoras. Além do que, o repertório é um espetáculo para a criatividade. Ao mergulharmos em diferentes domínios de conhecimento, somos capazes de fazer conexões únicas e desenvolver abordagens mais criativas para a produção de conteúdo. Essa mistura de ideias que vem de diversos contextos resulta em conteúdos que se destacam, que são cativantes e que com certeza tocam mais profundamente a sua audiência. Ai, sabe o que eu pensei agora, professor? O quê? Eu lembrei daquele joguinho de tabuleiro que é um prato cheio para medir nosso repertório, sabe? Eu sei qual que você está falando. É aquele, o perfil, não é? Esse aí é muito interessante mesmo. Eu gosto especialmente das versões mais antigas, é bem verdade. Eu também. Como viajante do tempo, a minha preferida são as datas. Preferida? Uhum. Mas, quem quer fazer uma produção de conteúdo bem interessante, precisa estar ligado no tempo presente, nas coisas que estão acontecendo e aproveitando essas pautas nos textos, nas suas questões, nas suas discussões. O cenário da criação de conteúdo digital é extremamente dinâmico. Fato! Precisamos selar até um compromisso com a nossa própria atualização dos fatos, para não ficarmos obsoletos com o que estamos transmitindo.
E estar dispostos a explorar novos tópicos. É fundamental. Sempre buscar aprender, sabe? Com diversas fontes e permanecer aberto para novas influências. Esse compromisso com a expansão do conhecimento permite que nossas mensagens se mantenham relevantes, vibrantes e alinhadas com as tendências e expectativas do público. Por óbvio, o repertório é assim a espinha dorsal da relevância na criação de conteúdo. Quanto mais diversificado e enriquecido for o nosso repertório, mais impactante será a nossa capacidade de contar histórias, compartilhar conhecimento e criar nossas conexões especiais com a audiência. Por isso você tem que tratar cada oportunidade de experiência nova como um tesouro. Cada aprendizado também é ouro. E como e onde você pode buscar essas preciosidades? Eu digo com muita convicção que você não precisa esperar fazer uma viagem internacional para buscar esses insights e informações. Nem precisa ter tanto dinheiro disponível para buscar essas novidades. Principalmente hoje em dia com a internet, disponibilizando tanta coisa o tempo todo para a gente. Mas a principal forma de alimentar seu repertório continua sendo a leitura. A leitura é acessível e é um exercício muito rico. Livros, revistas, artigos online, blogs oferecem insights sobre uma variedade incrível de tópicos. Explorar gêneros e autores diversos pode fornecer diferentes perspectivas. Além do que, a leitura variada e de temas sofisticados vai fazer você desenvolver um vocabulário mais rico, vai permitir que você torne seus textos mais aprofundados com essas expressões e vai te permitir até poetizar. Poesia, expressões rebuscadas, textos elaborados ou não. O fato é que a literatura, a leitura, desenvolve mais habilidades do que você pode imaginar. Inclusive, enquanto produtor de conteúdo, eu acho que você deveria ter um tempo diário destinado só para isso. Quer saber? Deixa um livro na sua cabeceira. Tenha como meta a leitura de algumas páginas todos os dias. Não precisa ter tanto. A leitura também é ótima higiene do sono, você sabia? As telas costumam atrapalhar o estabelecimento do sono, mas a leitura é relaxante e sem tanta luz vai permitir que a melatonina faça o seu trabalho. Veja quantos benefícios! Essa leitura noturna deveria ser tão estimulada quanto escovar os dentes antes de dormir. É um hábito absolutamente saudável. Mas existem outras formas de ampliarmos nosso repertório, né, professor Barbosa? Exatamente. Tem também os podcasts, os audiolivros. Esses são ótimos. Esses são uma ótima opção para a gente absorver o conhecimento enquanto realizamos outras tarefas. Algumas pessoas conseguem e gostam, por exemplo, muito de ouvir os audiolivros enquanto estão caminhando, praticando atividades físicas. Mas o que quase todo mundo é unânime é depois de experimentar consumir um podcast ao fazer as tarefas chatas do dia a dia, como lavar a louça, por exemplo. Você vai ver como essa tarefa fica muito mais interessante se você estiver ouvindo o podcast. Viajar no tempo também, hein? Viajar no tempo. É muito verdade. Mas a gente tem que ficar atento com o que está consumindo também. Ou se está consumindo sempre a mesma coisa. Se você está comprometido a desenvolver um repertório rico e diversificado, consuma podcasts inteligentes que abordam assuntos relevantes e interessantes. Eu, por exemplo, sugiro o podcast Mamilos, que é de 2 jornalistas incríveis e que trata de assuntos muito interessantes, variados. Tem também o Inédita Pamonha, você conhece? Do filósofo Clóvis de Barros, é ótimo. Além de uma infinidade de outros, naturalmente. Aliás, você também pode sugerir alguns aqui nos comentários. Assim, toda a audiência vai aproveitar, além de nós dois, naturalmente, né, professor Barbosa? Exatamente. Aliás, ouça podcasts da sua área, mas também ouça podcasts de outras áreas, para que você aumente o seu repertório. Eu vou adorar saber qual é a sua lista de podcasts.
Deixa aqui nos comentários então para eu poder adicionar lá no meu tocador de podcast também. Mas além dos audiolivros e dos podcasts, existem ótimas plataformas de cursos online para que você aumente o seu repertório. E aí o repertório técnico. E essas plataformas oferecem alguns desses cursos de forma gratuita. É só procurar. Existem plataformas como, por exemplo, a Skillshare, a Doméstica, a Casa do Saber e muitas outras. Quando o tema é muito relevante para você, vale inclusive investir algum recurso financeiro. E nem todas as plataformas são caras, hein? Fazer esses cursos sem precisar se deslocar é um grande benefício da era moderna. Mas existem até universidades renomadas que disponibilizam cursos gratuitos para que você possa explorar novas áreas. Inclusive aqui no YouTube também. Você vai conseguir achar muitas coisas, muitos cursos gratuitos disponibilizados. É só você procurar. Aliás, eu fiz uma viagem com o motorista de aplicativo outro dia e ele me contou que construiu a casa inteira dele assistindo vídeos do YouTube. Se ele pôde construir a casa dele, imagina o seu repertório que não sai ganhando com essas investigações. Mantenha seu SAR aberto. Lembra quando falamos de SAR? Acessa aqui no card para lembrar. O SAR aberto vai te fazer encontrar as pistas que te levarão até o conhecimento que você procura. Eu também chamo de espírito de procura. E Silvio Santos dizia: quem procura sempre acha. Tá bom. Então arregace as mangas. Outro lugar que você pode usar para alimentar seu repertório de forma divertida é assistindo a filmes e documentários. Eles podem abordar outras culturas, histórias diversificadas e novas perspectivas. As plataformas de streaming oferecem uma vasta seleção de conteúdo educativo e inspirador. Exatamente. E tem também as famosas bibliotecas. Elas são um tesouro do conhecimento. Lá você pode acessar jornais antigos, revistas diferenciadas. Inclusive, algumas bibliotecas disponibilizam até gibitecas. Os gibis também são um grande recurso para a formação de repertório. Eu sou um apaixonado pela cultura nerd e pela cultura pop. E nas HQs, como são conhecidas esse tipo de literatura, existe muito conteúdo interessante e que, dependendo da sua área de produção, vai trazer muito brilho. E mesmo que não seja a sua área, vale demais conhecer e se deixar atravessar por essa magia também. Por que não? Gibi não é só coisa de criança, não. Existem historiadores e antropólogos que também são contadores de história em HQ. Eu vou citar para vocês o famoso Neil Gaiman, autor da série Sandman, que esse mora no meu coração de pijama e não paga aluguel. Eu adoro também. E tem os eventos locais, que são lugares de compartilhamento de conhecimento muito interessantes também, como palestras, workshops, meetups, muitas vezes disponibilizadas pelas secretarias de Educação e Cultura das cidades. São ótimas oportunidades para expor você a ideias e pessoas. Esteja sempre disponível. Procure. E por óbvio, as redes sociais e os grupos online. Seja aqui no YouTube, que a gente acabou de dizer que é uma plataforma onde tradicionalmente se disponibiliza muito conhecimento, ou até em outras redes, mas sempre com muito cuidado para filtrar as fake news e os conteúdos de pessoas mal intencionadas. Mas sim, as redes sociais são ferramentas geniais que agregam pessoas. Participe de grupos online, fóruns. Quando relacionados aos seus interesses, esses lugares proporcionam grande oportunidade de trocar conhecimento e de aprender com pessoas diferentes. Todo mundo que é bem intencionado tem alguma coisa valiosa para ensinar para você. Ah, tem. E nós ainda não falamos dos museus. Nossa, nem eu me dava conta de tanta quantidade de possibilidades. Gente, pessoa comunicativa. Nessas instituições culturais, nos museus e organizações de exposições, existe também a disponibilização de cursos e recursos educativos, de forma presencial e online. Muitos gratuitos.
Explore as galerias virtuais, os tours históricos, online também. Nesses lugares acontece a veiculação de palestras. E lembre que aprender fazendo é um método muito eficaz para a fixação da informação que você está recebendo. Experimente também novas atividades para abrir ainda mais seu SAR ou sua maneira de ver o mundo. Cozinhar uma receita de uma cultura diferente, aprender um instrumento ou se arriscar numa forma de arte. Tudo isso vai fazer você ampliar seu repertório. Viaje no universo ao seu redor. Trocar ideias com pessoas de diferentes origens, com outras experiências de vida, isso é rico demais. A troca de informações com pessoas diversas vai com certeza te trazer estímulos poderosos na hora de produzir o seu conteúdo. Foram muitas estratégias que trouxemos, né? Mas é na combinação inusitada de conhecimento e estímulos que surgem as grandes ideias, sabia disso? Só não pode dar ouvido para preguiça. Por isso que eu insisto sempre na decisão forte na hora de vencer a si mesmo e entrar nessa área de produção de conteúdo. Seja vencer a preguiça, o desânimo, o cansaço, seja vencer o medo. Nós jamais vamos desistir de estimular você aqui. Não vamos desistir mesmo não, porque é na combinação de várias estratégias que vamos desenvolver grandes comunicadores por aqui. Temos extrema convicção nisso. E o seu repertório pessoal é fundamental nessa jornada. Você pode desenvolver esse repertório sem gastar muito dinheiro e sem necessariamente precisar viajar. Claro que viajar é sempre melhor, né? Mas se não dá para fazer daqui mesmo. Precisa é estar disponível para isso, destinar o seu tempo nessa preparação. A curiosidade e a abertura para novas experiências são as chaves para ampliar continuamente os seus horizontes. Espírito de procura. Quando a gente tem um repertório variado, que é alimentado constantemente por novas experiências, a gente resolve várias questões na hora de produzir nossos conteúdos. O primeiro deles é a síndrome do papel em branco. Já ouviram falar? É uma situação muito comentada no universo dos escritores. Também é conhecida como bloqueio do escritor ou bloqueio criativo. E é caracterizada por uma condição psicológica em que a pessoa fica com dificuldade para começar a escrever ou para continuar o seu texto. É tipo uma sensação muito angustiante, paralisante mesmo, na hora de enfrentar uma página em branco, onde ele fica sem conseguir gerar ideias ou transformá-las em palavras ou arte. Você já sentiu isso? Ou algo parecido? Comenta aqui com a gente. Existem muitos motivos que desencadeiam essa síndrome. Ela pode ocorrer por exaustão, ou por muita pressão de um chefe, por exemplo, ou acontece por um perfeccionismo exagerado da pessoa que se propõe a escrever. É muito comum para pessoas que sempre produziram muitos textos, mas acabam desenvolvendo um burnout, por exemplo, e aí bloqueiam a sua criação. Mas quando a gente está começando a desenvolver nossos textos, a recorrência desse tipo de situação pode ser diminuída por um repertório variado. E a possibilidade de fazer várias conexões entre seus próprios conhecimentos para formular suas ideias. Outra coisa que o repertório estimula é a criação de conteúdos interessantes, que tragam novidades sempre, mantendo a audiência engajada, atraindo novos seguidores. E também permite que você estabeleça ainda mais a conexão com a audiência que você já tem. As pessoas se identificam com histórias e informações que ressoam com suas próprias vivências. E você acaba ficando mais adaptável. Em um ambiente digital, em constante evolução, ter um repertório sólido permite que você mude rápido também, que você se corresponda com a mudança. E isso faz com que o seu conteúdo se mantenha relevante. Outra característica de um repertório bem construído é a credibilidade. A autoridade que ele te traz, sabe? A profundidade de conhecimento e a capacidade de abordar vários tópicos fazem você ser percebido como uma fonte confiável, entende? Isso também pode atrair a atenção de marcas e colaboradores em potencial. Já pensou nisso?
Alimentar o seu repertório será um investimento sustentável, pensando justamente nessas parcerias. E é realmente o que acontece. Um ciclo virtuoso, onde eu me alimento de conhecimento, transfiro esse conhecimento para a minha audiência, me torno mais relevante e conceituado nas redes e crio parcerias para que eu possa continuar consumindo material interessante e repassando esse material para a minha audiência. Sabem, eu gosto muito de observar esses movimentos cíclicos da vida. Também gosto muito, professor. É realmente muito interessante como resultado das nossas ações, e eu estou falando das ações coerentes, naturalmente, benevolentes, voltam pra gente. Se bem que as ações negativas também voltam, né? Mas essas contra a gente. Bom, deixa pra lá. O que eu quero dizer é que nesse movimento cíclico, sustentável e bem intencionado, se converte em um acúmulo maior de conhecimento que nos desenvolve muito, nos faz crescer, nos torna mais resilientes aos possíveis desafios que venhamos a enfrentar, ou aos bloqueios criativos mesmo, de várias ordens. Quando estamos constantemente alimentando o nosso repertório, temos a capacidade de gerenciar melhor todos os aspectos da nossa produção de conteúdo. E isso tudo termina por nos trazer muita satisfação pessoal. Essa capacidade de explorar paixões, compartilhar conhecimento, é muito satisfatória, vocês vão ver. E essa satisfação vai fazer com que você tenha muito mais longevidade na sua produção. Só tem benefícios. Em resumo, um bom repertório resolve desafios como falta de variedade, desconexão com a audiência e estagnação criativa. Ele não apenas amplia as possibilidades de conteúdo, mas também fortalece a posição do produtor de conteúdo no cenário digital, proporcionando sucesso a médio e longo prazo. Eu acho que ficou clara a diferença entre um conteúdo produzido sem repertório e um com repertório, né? Eu diria que o primeiro é muito sem cor, opaco, sem vida, enquanto o segundo é colorido, vitalizado, mais sustentável também. E a gente desenvolve também a capacidade de improvisar. Fica versátil, sabe? Com mais jogo de cintura. Tem uma história ótima de um orador bem famoso. Quem me contou foi o professor Barbosa, numa de suas viagens. Ele estava lá, 1963, certo? Perfeito. É a história do discurso de Martin Luther King. Já ouviram falar? Foi no calor do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tinha uma multidão. E uma voz poderosa, apaixonada, se levantou no meio dessa turma, com a promessa de um amanhã mais justo. Martin Luther King, um homem cujo repertório não era somente vasto, ele era também aprofundado, enraizado na experiência e na esperança. Era o dia 28 de agosto de 1963. As pessoas estavam lá, reunidas em Washington para uma marcha por empregos e por liberdade. No centro desse turbilhão e desafio estava o nosso pastor. Sim, ele era um pastor batista. Sua voz ressoava com forte desejo de justiça. Diante daquela multidão ansiosa, King começou a falar. O movimento negro, do qual ele fazia parte, ele tinha o propósito de fazer muita pressão para que o presidente John Kennedy assinasse uma lei que garantisse igualdade racial no país. Mas o discurso de King tinha que ser delicado, tinha que ser cuidado, ele tinha que ser pensado para não pisar no calo de ninguém. E ele começou seguindo essas palavras à risca, uma por uma. Esse texto tinha sido escrito por uma equipe de assessores e ele vinha numa cadência até monótona. Mas lá pelo 10º minuto, a cantora Mahalia Jackson, que estava ali e já tinha ouvido outros discursos mais inspirados de Luther King, pediu para que ele falasse do sonho. E ele ouviu.
largou o texto preparado e improvisou. Ele falou, juntando trechos bíblicos a fragmentos da história dos Estados Unidos. Ele usou sua eloquência, a sua paixão, todo o seu repertório. Chegou ao ápice, levando todos a sonhar com ele, dizendo: I have a dream. Eu tenho um sonho. Tocou os corações de uma nação inteira que ansiava por mudança. Sabe, ele pintou um quadro para aquela plateia. Um quadro em imagens vívidas. Um futuro onde as crianças negras e as crianças brancas juntas poderiam fazer parte de uma sinfonia de liberdade. As metáforas fluíam como rios de esperança, enquanto King entrelaçava emoções e experiências pessoais em uma narrativa que transcendia barreiras raciais. Em cada palavra, King variava o tom e o ritmo, como um regente conduzindo uma orquestra dos sonhos. Ele não apenas falou, ele cantava as notas da igualdade e da justiça num arranjo lindo, poderoso, que ressoa até hoje. O discurso "Eu tenho um sonho" permanece até hoje, gravado na memória e no coração da humanidade, daqueles que anseiam por um mundo mais justo. No ano seguinte, a lei foi assinada e Martin Luther King ganhou o Nobel da Paz. É isso o que um repertório pode fazer com você. Essa é realmente uma grande história de um homem muito grande. É um dos maiores oradores da história e um ótimo exemplo de muitas coisas que a gente já falou aqui no nosso Laboratório da Comunicação Maravilhosa. Além de um repertório sólido, ele vem cheio de decisão e de propósito, e isso faz toda a diferença. Foi o coração dele que fez a nação americana vibrar e que faz muitas pessoas ao redor do mundo vibrar até hoje. Mas existem algumas técnicas de oratória que também podem ser percebidas no discurso dele. Ele repete mais de uma vez a frase sobre o sonho, ele muda sempre a cadência, a entonação, o ritmo da fala. Tudo isso ajuda ele a manter o público envolvido também. E a gente vai falar sobre esses recursos durante a nossa jornada. Mas agora eu quero trazer para vocês o que acontece com grandes roteiristas para chegar em ideias super originais. É a interseção entre ideias inusitadas, advindas de um vasto repertório. É o caso, por exemplo, de Star Wars. George Lucas, que é o cineasta por trás dessa saga épica de Star Wars, teve a sua jornada cinematográfica tecida por um repertório recheado de inspirações. Desde os épicos de Flash Gordon, passando pelos contos de mitologia, o seu fascínio pela narrativa clássica e a sua paixão pela ficção científica. Tudo isso formou a base de repertório criativo dele. Mas o verdadeiro salto para a velocidade da luz aconteceu quando Lucas apresentou ao mundo o filme Star Wars, em 1977. Para chegar nessa saga, ele partiu da ideia de fazer uma ópera que fosse ambientada no espaço. Essas ideias, que ao primeiro sinal podiam parecer meio malucas para o pessoal da época, são justamente as que deram certo. Ele costurou elementos clássicos de narrativa cinematográfica com as tecnologias inovadoras da época e deu vida a uma história que atravessa gerações. E no coração dessa saga galáctica existem muitas influências. Lucas extraiu elementos de mitos, de religiões e da sua própria experiência e criou personagens memoráveis como Luke Skywalker, Darth Vader e a Princesa Leia. Esses personagens se tornaram inclusive arquétipos modernos, com personalidades que cativam o mundo todo. E um outro exemplo é uma produtora de filmes atual que usa e abusa de repertório e criatividade, a Pixar. Através de perguntas simples como: e se os brinquedos tivessem vida?
Ou, e se os sentimentos dentro de uma pré-adolescente fossem pequenas pessoinhas? E aí, os roteiros e diretores da empresa misturam seus repertórios próprios com a cultura pop e até mesmo com a psicologia, mitologia e ficção científica para criar histórias maravilhosas. Tem outro roteirista e cineasta, diretor, que é importante citar. O nome dele é Akira Kurosawa. Ai, eu adoro os japoneses. Ele respeitava muito o cinema e dizia que os roteiros são organismos vivos. Olhem que interessante. Segundo ele, os roteiros acontecem por conta própria. Para criar algo novo, é necessário abordar aquilo que nunca foi retratado antes. Isso deve ser feito através dos personagens e não da história. A história se forma naturalmente ao redor de personagens bem construídos. Se o roteirista insiste em sua autoridade e se permite manipular os personagens como marionetes, o filme perde a sua vitalidade. Eu fico aqui imaginando esses personagenzinhos vivos mesmo ditando a sua história pro Kurosawa. Faz assim, agora faz assim, agora quero pra lá, quero pra aqui. Em sua autobiografia, ele compartilhava sua visão do que é necessário para a escrita de roteiros e domínio da arte de fazer cinema. Para escrever roteiros, você primeiro precisa estudar as grandes obras literárias do mundo. Você precisa considerar, porque elas são excelentes, de onde vem a emoção que você sente quando as lê, qual o grau de paixão que o autor precisa ter, que nível de meticulosidade ele precisa comandar para retratar eventos e personagens como ele retratou. Você precisa ler atentamente até você identificar todas essas coisas. Você também precisa assistir grandes filmes. Você precisa ler grandes roteiros e estudar teorias de cinema de grandes diretores. Se seu objetivo é se tornar um diretor de cinema, você deve dominar o roteirismo. Claro, eu estou trazendo a história de Kurosawa aqui. Mas como é que a gente pode usar essas influências, esses estímulos para a nossa produção de conteúdo? Aqui nós estamos falando com comunicadores que desejam melhorar sua produção de conteúdo, não é mesmo? Eu acredito em vocês. Exatamente, o comprometimento do Kurosawa. E como a gente já se estendeu bastante e trouxemos muitos exemplos, nós vamos deixar você refletindo um pouquinho sobre todo esse material que nós falamos, ok? Sim, descanse, reflita. Se tiver dúvidas ou outras curiosidades, pergunte também. Estamos aqui para isso. Todos os comentários serão lidos. Confia na gente. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não perca mais tempo, não te custa nada, é meio segundo. Vai lá, clica lá. Tô esperando. Vamos? Ah, muito bom. E lembra também de curtir, clicar no sininho para que você seja avisado dos novos conteúdos. A sua interação ajuda o nosso conteúdo a crescer. A gente está no começo desse projeto e eu tenho certeza que ele vai ajudar não só você, como muitas outras pessoas a se comunicar com seus públicos. Então dá essa força pra gente. Isso! Pame! Pame! Até a próxima! Yasu! Venha crescer, moço! E a sua importância. Conteúdo. Pode fazer de novo, tá arrumando minha blusa. O que é repertório? Eu tô rindo de mim mesmo, isso que tá engraçado. Permitindo-nos transcender limitações. Tá f*** hoje, né? Desculpa. Sei que... Sem levar o meu sanzuzazito. Sempre com muito. Tá, agora eu entendi. Ah, tá. Calma, tô respirando. Eu me emocionei. Eu também. É o seu coração. É o coração dele.
Mas o salto quântico mesmo aconteceu... Como é que é o nome da... Peraí. E como a gente já se... Ah, tá. Essa vai pro final do vídeo.